Qual a sua interpretação sobre os vasos de ira em Romanos 9, 22? Se o irmão me permite, eu gostaria de ler aqui o versículo. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Certo. Tá saindo meu áudio normal aí, né? Tá sim. Eu vou só abrir minha Bíblia aqui, rapaz. Era para eu ter deixado já a Bíblia, a outra Bíblia aqui, mas essa aqui vai. Essa aqui está um pouco detonada por decorrência do tempo de uso, mas isso é bom, é um bom sinal. Eu quero só deixar aqui um adendo, coisa rápida, se bem que eu tô ruim para esse negócio de coisa rápida. A última coisa rápida que eu falei que ia falar, aí demorou muito. Mas é o seguinte, eu quero deixar claro que, para mim, é uma honra, e eu tenho que falar isso porque essa está entre as últimas lives que eu vou estar participando, eu vou estar me retirando do cenário teológico, certo? Eu comecei em 96, e o meu propósito está se cumprindo, e dentro desse propósito, de 1996 até hoje, eu estou há 7 anos ministrando e vivendo de teologia, pagando contas com isso de forma meio apertada, mas vamos lá. Então, esse ciclo, para mim, está se encerrando, tanto o geral, que começou em 96, quanto esse ciclo de 7 anos de ministração teológica de forma professoral. E, para mim, eu quero deixar registrado aqui a honra de estar participando aqui no canal do irmão William, que eu conheci há pouco tempo, né? Mas quero observar aqui a presença do professor Matheus Rangel, né, que é um professor o qual eu sou fã dele, quero deixar isso. Eu já falei isso para ele, ele sabe que eu sou fã dele, não é falsidade de forma nenhuma. O professor Matheus Rangel, ele tem que descer um pouco para estar acima da média, tá? Ele está bem acima daquilo que a gente chama de acima da média, é um cara jovem, é um cara que tem um futuro brilhante. Eu já até comentei, eu quero que o meu filho faça um curso de teologia com o professor Matheus Rangel. Meu menino ficou de maior agora, semana passada. Ele está fazendo o meu curso. Aliás, ele está recebendo os materiais. Eu quero dar eu não vou ter nada para ensinar seu filho, pastor. Não vou ter nada para ensinar ele. Eu quero puxar a orelha dele e ver se ele está estudando os materiais. Recebendo, eu sei que ele está. E depois, se ele se interessar aí pela teologia, eu quero que ele faça um curso com o professor Matheus Rangel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Já conheci alunos do professor Rangel e sei que o ensino que ele propaga é de altíssima qualidade. Professor Rafael Rocha, que esteve presente no primeiro grupo de WhatsApp que eu fiz de teologia, Evangelho Underground, no WhatsApp em 2016. Professor Rafael Rocha estava lá hoje, é professor de grego, professor de hebraico. Professor Rafael Rocha tem um potencial que nem ele sabe que ele tem. Eu estudo isso nele há algum tempo. Eu gosto dessa questão de estudar o comportamento e tal. Eu estudo psicanálise de forma autodidata desde 2008, 2009. E agora, recentemente, aliás, recentemente não, isso já tem mais de ano, eu dei entrada no curso oficial, na faculdade, FATEB e tal, vou estar formando em psicanálise e vou estar atendendo nessa área e na área imobiliária que eu atuava aí antes de entrar no mundo teológico professoral, certo? Então, eu quero deixar isso claro aí, a minha admiração pelos 2 professores que estão aqui. E a pergunta é sobre Romanos 9, 22. Eu vou reler o versículo aqui que diz: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Eu vou comentar aqui, não vou entrar no grego, eu poderia entrar na questão do grego, já fiz essa exegese no grego, mas não vou fazer isso. Creio que dentro do texto em português nós conseguimos resolver, solucionar essa questão. Eu já usei esse texto demais, tá bom? Para
tentar provar a dupla predestinação na época a qual eu descrevi na minha apresentação aqui na live. Então, é um dos versículos chave usados para essa questão da dupla predestinação, ou seja, esses vasos de ira preparados para a perdição. Aqui em Romanos, no capítulo 2, versículo 5, nós temos: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro vislumbre de quem são esses vasos de ira. São pessoas de coração impenitente e, por decorrência disso, por consequência disso, elas estão acumulando ira para elas mesmas para o dia do juízo, certo? Muitas pessoas vão dizer assim, olha, e eu conheço a argumentação porque eu já usei essa argumentação, certo? Então, muitas pessoas vão dizer assim, olha, mas esse versículo de Romanos, no capítulo 2, não tem a ver com o que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 9. Olha, o bloco, de fato, trata-se de um assunto diferente. Mas esse versículo de Romanos 2, 5 e Romanos 9, 22 são versículos quase sinóticos, ok? Nós sabemos que a teologia sistemática trabalha em blocos, trabalha com divisões e agrupamento dessas divisões, porém esses blocos são blocos que se complementam, eles não são blocos que se contradizem. Então, o apóstolo Paulo não pode estar falando algo acerca dessa ira em Romanos 2:5 e algo diferente acerca dessa ira em Romanos 9:22. Ponto. Mas vamos fazer de conta que não existe Romanos 2:5. Não existe. Vamos começar a interpretação a partir de Romanos 9:22 mesmo. Lembrando que Romanos, capítulo 9, está dentro de um bloco que começa no capítulo 8 e se encerra no capítulo 11, ok? Em Romanos 9, 22, nós temos os seguintes dizeres: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou. Vamos frisar o suportou. Se esses vasos estão predestinados de forma irrevogável para o inferno, e essa predestinação foi feita por Deus, por que que ele precisa suportar com paciência algo que ele mesmo fez? Não faz sentido, ok? Não faz sentido Deus ter que suportar, ter que ter paciência e tolerar e aguentar aquilo que ele mesmo fez arbitrariamente. Não faz sentido, ok? Agora nós temos que entender o seguinte. Por exemplo, ainda no capítulo 9, no versículo 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que... esse todo aquele que é uma locução pronominal indefinida. Se já tivesse tudo definido de forma forçosa, então essa locução estaria equivocada, o apóstolo estaria equivocado ao usar uma locução pronominal indefinida aqui. Se o apóstolo tinha em mente essa questão, se ele quis passar essa questão da dupla predestinação, então nós temos um grupo de salvos, definidamente, arbitrariamente escolhido por Deus, e se está de forma definida, arbitrária, o apóstolo não poderia usar uma locução pronominal indefinida, porque isso poderia comprometer o que já estava definido. Novas pessoas ou outras pessoas poderiam se interessar por esse evangelho e tal. Enfim, seguindo a explicação. Em Romanos 10, certo? Romanos 10 é o contexto imediato aí de Romanos 9. Nós temos o seguinte, Romanos 10, versículo 9. A saber, se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Se não existe condição, então por que o apóstolo está usando uma conjunção subordinativa condicional? Outra coisa, esses vasos de ira no contexto, a gente tem que frisar, lembrar, contexto. O próprio apóstolo Paulo diz que esses vasos de ira eram pessoas que tinham zelo para com Deus. Porém, era um zelo sem entendimento. Eles estavam querendo propor e fazer sua própria justiça com suas próprias mãos, ou através da lei mosaica, ignorando Jesus como Messias. Eu estou parafraseando. E o apóstolo Paulo diz para esses vasos de ira: se com tua boca confessares Jesus e tal, será salvo. Se, conjunção subordinativa condicional. Se eles já estivessem fatalmente, irrevogavelmente predestinados ao inferno, e o apóstolo Paulo quis passar essa ideia, então por que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês serão salvos? Né? Só que a gente continua, a gente vai para Romanos 11. Romanos 11 é contexto de Romanos 9. Lembra? Romanos 9 está em um bloco que começa no capítulo 8, encerra no capítulo 11. Em Romanos 11, 23, nós temos o seguinte: e também eles, se, eles quem? Os vasos de quê? De ira, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque poderoso é Deus para os tornar a oliveira, os tornar a enxertar. Então, mais uma vez, nós temos o uso da conjunção subordinativa condicional. Se esses vasos de ira, esses que têm zelo por Deus, mas sem entendimento, esses que estão tentando fazer sua própria justiça através de suas próprias mãos, através da lei mosaica, negando Jesus como Messias, se eles saírem dessa incredulidade, eles serão enxertados. Então, esse versículo, olha que aqui eu não estou usando o grego, eu poderia usar o grego, poderia usar implicações biblicamente lógicas mais aprofundadas, eu já fiz isso, quem já adquiriu meus materiais sabe muito bem, mas eu não vou fazer isso aqui, até porque de grego aqui quem vai falar não sou eu, ok? Então, esse versículo, embora eu o tenha usado várias vezes, na tentativa de defender a dupla predestinação, esse versículo não defende essa ideia, e basicamente essa é a minha explicação para isso. Eu agradeço a oportunidade.